Bom dia, meus amigos e minhas amigas, saudações tricolores, Central no ar mais uma vez, hoje para falar aqui, né, de um jogador que acabou se tornando, né, uma oportunidade de mercado nesse começo de 2022. É claro que o motivo pelo qual ele acabou se tornando uma oportunidade de mercado não é legal, né, não é um motivo de felicidade, mas ele está aí possivelmente disponível para um retorno ao futebol brasileiro e eu particularmente o considero, né, já dando um spoiler, uma boa opção para o Fluminense. Então vou comentar bastante sobre ele aqui nesse vídeo, tá certo? Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo para a galera, chama os amigos. Quero saber a opinião de vocês, chama a rapaziada para debater. Faz sentido, não faz sentido o que está sendo dito aqui? Enfim, chama a galera, deixa seu comentário, ativa o sininho, etc e tal, daquele jeitinho que você já sabe, tá certo? Mas antes de eu partir para a vinheta, também queria fazer um convite para você. Você pode, por apenas R$ 2,99 ao mês, virar membro aqui da Central e ajudar a gente a crescer cada vez mais, tá certo? E espalhar o fluminensismo pelo mundo. Agora sim, vinhetinha na tela e no retorno a gente já comenta bastante sobre esse jogador que está no mercado, poderia reforçar o Fluminense. Então, meus amigos e minhas amigas, quem acompanhou o Campeonato Brasileiro de 2021, com certeza sabe desse jogador que eu estou falando, porque ele teve um bom destaque, tá? Que é o Matheus Peixoto, centroavante, que tem 26 anos, tá certo? E disputou o Campeonato Brasileiro de 2021 pelo Juventude, pelo Papo, e teve números muito expressivos. O Matheus Peixoto saiu, né, no começo do campeonato, ele jogou 12 partidas, saiu rumo ao Metalist da Ucrânia. E, infelizmente, né, por conta da guerra lá na Ucrânia, os jogadores brasileiros que lá estavam retornaram ao Brasil, né, fugindo da guerra, enfim, tentando sobreviver, tentando salvar suas famílias, fugiram ao Brasil e muito provavelmente, né, vão acabar saindo dos seus clubes, né? A FIFA, inclusive, permite a rescisão unilateral de jogadores que são de clubes, né, que estão em países afetados pela guerra. Então, assim, a maior parte desses jogadores devem acabar se tornando atletas livres no mercado e o Matheus Peixoto não é diferente, tá certo? Como eu disse, ele tem 26 anos e ele me chamou muito a atenção no Campeonato Brasileiro 2021. Eu via muito jogo do Juventude e ele é um centroavante alto, forte, né? Que, enfim, fazia muito gol. Ele tem números muito expressivos no Brasileiro. Foram 12 jogos, né? 11 como titulares e 7 gols. É um número, uma média muito, muito boa, né? E ainda mais se a gente considerar que ele estava jogando num time que não era, né, nada demais, né? Que é o Juventude. Inclusive, o Juventude foi aí, conseguiu se manter na Série A, mas se salvou na última rodada, né? Enfim, é um time que brigou o campeonato inteiro na metade de baixo da tabela, e enquanto teve o Matheus Peixoto, pôde sonhar um pouco mais com algumas posições acima. A saída do Matheus Peixoto acabou fazendo muita falta ao Juventude. Depois eles trouxeram o Ricardo Bueno, que também fez seus golzinhos, ajudou o Juventude a se salvar do rebaixamento. Mas o Matheus Peixoto fazia um excelente campeonato brasileiro. E eu lembro que na época eu fiquei, pô, cara, de onde é que surgiu esse Matheus Peixoto? E aí eu fui procurar um pouquinho sobre ele, né? Ele tinha jogado o campeonato da Série B no ano anterior pela Ponte Preta. Eu não sei se dá para dizer se ele foi bem ou não. Assim, eu não vi os jogos, tá? Mas olhando os números aqui, ele jogou 31 vezes, mas só 22 delas como titular. Fez 5 gols e deu 2 assistências, ou seja, 7 participações em gols, né, nessa quantidade aí de jogos. Eu não acho um número ruim, porque, como eu disse, ele começou como titular apenas 22 jogos, né? Então é natural que sejam menos números de participações em gols, porque ele não era titular. Também fui ver aqui, na temporada anterior, ele jogava pelo Bragantino, né? Ele jogou no Bragantino na temporada que o Bragantino foi campeão da Série B. Não era um jogador titular, né? O titular, se eu não me engano, era o Ítalo, que está até hoje, eu acho, no Bragantino, né? Não sei, agora eu confesso que me bateu a dúvida, tá? Mas ele teve números também interessantes, cara. Começou 15 jogos como titular, jogou ao todo 24 e meteu 6 gols. Meteu 6 gols, né? Repetindo que eu acho que deu uma embolada na hora de falar.
Mas, enfim, são números interessantes. Assim, me parece um centroavante, né, que tem sempre entregado gols. Parece até que foi um pouco mais além do que sua temporada pelo Juventude, porque poderia ser um ponto fora da curva, né? Ah, ele jogou muito bem essa temporada pelo Juventude, mas, enfim, ele não é nada demais. Mas não, vem fazendo seus golzinhos todas as temporadas, né? E agora, enfim, tá passando por essa situação delicada, né? E, enfim, não deve ficar na Ucrânia, né? Tá difícil de ficar por lá. Agora, o Fluminense precisa de um jogador nessa posição? Eu considero que sim, tá? A gente tem o Germancano, que é o titular na posição hoje, né? Muito por conta da lesão do Fred. Aí você tem esses dois jogadores, mas o Fred, cara, assim, é aquela situação que a gente já discute, ó, milhões de vezes. O Fred ainda tem condições de jogar? Não tem. Enfim, tem a questão da lesão. Eu acho que se o Fred já estava mal antes da lesão, depois da lesão, a tendência é que ele volte pior, porque vai faltar ritmo, vai, enfim. Sempre fica um pouco de sequela ali, né? Do período de recuperação da lesão. E a outra opção para centroavante é o John Kennedy, né, cara? Que também quebrou o pé, vai ficar um tempão de fora aí, também tem seus probleminhas extracampo. Então, assim, é um jogador difícil de confiar. O Matheus Peixoto eu vejo com bons olhos, tá? Acho que seria uma boa alternativa, talvez até buscar um empréstimo com o Metalist, né, que é o time dele, ficar uma situação boa para todo mundo. Ele passa um ano jogando aqui no Fluminense, vê se a situação melhora lá. Enfim, depois senta e conversa, senta e negocia. Vocês provavelmente vão ver esse vídeo aqui e vão falar: pô, não, Matheus Peixoto não. Tem que trazer o Alan. Rapaziada, eu concordo. Eu trarei o Alan, eu defendo o retorno do Alan ao Fluminense, tá? Mas o cara tá livre no mercado. Se o Fluminense não foi atrás, é porque o Fluminense não tá interessado. Entendeu? Ele tá livre no mercado, ele rescindiu o contrato com o time da China. É uma situação até mais simples, né, do que a situação desses jogadores que estão na Ucrânia, porque os jogadores que estão na Ucrânia, eles teoricamente têm o direito, né, de rescindir o seu contrato, mas enfim, é uma situação de guerra, ninguém está muito com cabeça para futebol. No caso do Alan, não, ele rescindiu o contrato, está aí livre no mercado. O Fluminense não foi atrás ainda. Bom, estou achando que não vai. Honestamente, é a minha opinião, tá? Eu acho que não vai. E eu lamento isso, né? Assim, lamento em parte, porque eu gosto muito do Alan e tal, mas assim, também tem muito tempo que eu não vejo o Alan jogar. Eu gosto muito dele pela lembrança que ele fez aqui no Fluminense e do que ele jogou no Red Bull Salzburg, logo depois que foi vendido. Mas depois disso, né, ver o Alan, ver o futebol chinês, é uma coisa que eu confesso a vocês que eu obviamente não fiz, tá? Mas enfim, claro que tem essa opção do Alan, mas falo aqui do Matheus Peixoto porque é um jogador, né, que acabou, enfim, com essa situação trágica, triste, voltando ao mercado, né, estando aí meio que disponível, pelo menos para ter uma conversa, ter uma negociação. Vi de perto recentemente jogando bem, né? Vi aqui no Campeonato Brasileiro, acompanhei muito jogo do Juventude na pandemia, eu via muito jogo do Campeonato Brasileiro, principalmente do Juventude, tá? E gostava muito do Matheus Peixoto. Então, assim, é um jogador interessante, tá? Para a gente conversar aí, para a gente ficar de olho. Poderia ser uma boa opção para revezar aí com o Germancano pela titularidade. Tem a opção também do William Bigode jogando como 9, mas ele é titular hoje na ponta, né? Eu não gosto muito dessa ideia de você improvisar, né? Entre muitas aspas, o William por dentro, porque se você não tem o Arias aberto, o Cano não pode jogar por algum motivo, aí você tem que escolher a posição do William e você fica sem opção para uma das duas posições, né? Então eu prefiro ainda acho que o Fluminense deveria ir no mercado atrás de um centroavante. Claro que meu nome principal seria o Alan, mas o Matheus Peixoto é um outro nome aí, né, que está no mercado e que poderia ser uma excelente contratação do Fluminense, tá certo? Enfim, meus amigos, essa é a minha opinião. Quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários a opinião. Dá o papo, enfim, fala o que vocês acham do Matheus Peixoto, se conhece, se não conhece, se traíram, se não traíram, trariam ou não trariam. Enfim, fico no aguardo do comentário de vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.